Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Estamos já na reta final do Campeonato Português e intensifica-se a luta pela permanência. Temos até uma equipa cuja despromoção já foi confirmada, o Aves. Para nos falar um pouco destas equipas que lutam para se manterem na Liga NOS, temos dois colaboradores da ProScout, o Daniel Souza e o Tomé Azevedo. Daniel, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o meu convite e eu acho que já é a segunda vez que estás aqui no Bola ao Meio. Sim, já estive cá anteriormente. Tomé, para ti, penso que é a tua estreia, vai correr bem, tu vais ver que vai correr bem, e muito obrigado por teres aceito o convite. Eu que agradeço e saudar também os nossos ouvintes. E Tomé, eu gostava mesmo de começar por ti, como eu já referi agora ao início, o Aves foi a primeira equipa cuja despromoção já foi confirmada, e antes de falarmos até de questões desportivas, esta descida do Aves também tem muito a ver com problemas administrativos e eu sei que tu também estás muito a par do dia-a-dia do clube e também pedia-te para falares um pouco sobre isso. Sim, esta descida acabou por culminar em algumas decisões que a SAD foi tendo ao longo principalmente nestes últimos 3 anos. E neste último ano foi mesmo um cenário bastante difícil, com salários em atraso, com muitas situações, inclusive com os adeptos que não beneficiaram a equipa, de certeza. E pronto, e a descida acabou por ser uma descida previsível, tendo em conta o planeamento que foi feito esta época e o que se passou nestes últimos meses de salários em atrasos, inclusive rescisões. Daniel, eu não sei se tu também estiveste muito atento a estes pormenores, mas certamente que estes problemas da direção passaram para o plantel. Além disso, também a equipa trocou de treinador, penso que foram 2 vezes e nesta retoma o Nuno Manta Santos também já dava como perdida quase a hipótese de continuar a equipa na Primeira Liga. Sim, eu acho que a descida do Aves começa ainda antes do campeonato arrancar, com o planeamento. O planeamento claramente não foi o ideal. Surgem depois todos os problemas com a SAD, com a falta de salários, e tudo isso acaba também por mexer com aquilo que é o psicológico dos jogadores. Estares a jogar sem a certeza se no fim do mês vais ter o teu salário para sustentar a tua família, tudo isso mexe um pouco. Depois temos as tais rescisões de peças importantes, talvez se calhar as melhores peças do plantel. Wellington Júnior e Bernardo eram 2 jogadores fulcrais neste Aves, porque de resto sobra também um plantel que, a meu ver, não tem se calhar a qualidade necessária para andar numa primeira divisão. E o Aves, acho que aí entra o mau planeamento da época do Aves e esta descida acho que não surpreende ninguém. Acho que já estava escrita há mais tempo, e Nuno Manta Santos também acho que não pode ser considerado muito culpado nesta situação, não é? Porque também já chega numa altura em que era muito difícil salvar o clube e pega numa equipa psicologicamente muito afetada e já com as perdas do Wellington e do Bernardo, acaba também por ser uma situação um bocado ingrata para o treinador. É verdade, e eu também, o Daniel estava aqui a tocar num ponto que eu penso que é a questão central, que é o planeamento do plantel, e eu acho que também vê-se ao longo da época que a equipa chega ali a um ponto que vai buscar muitos jogadores à equipa sub-23, e aí está confirmado o mau planeamento que foi feito ao longo da pré-época.
Sim, sem dúvida. Aliás, para ter aqui um termo de comparação, o Gil Vicente, que teve de refazer a equipa toda este ano, utilizou 27 jogadores no campeonato. O Aves utilizou 42. Portanto, 42 é um número completamente absurdo. Jogaram os 3 jogadores, jogaram 3 laterais esquerdos, jogaram 3 ou 4 jogadores ao lateral direito, mais uns 10 centrais. Portanto, houve aqui claramente uma falha no planeamento da época e depois, com o agravado dos salários em atraso, tiveram de recorrer ao sub-23, alguns até com sucesso. Por exemplo, o Ricardo Mangas foi uma aposta ganha, outros nem tanto, mas pronto, foi a situação que o Nuno Manta Santos teve nas mãos quando assumiu o clube. E não conseguiu fazer melhor. Não conseguiu fazer melhor também com os recursos que tinha, era difícil. Mas eu se calhar até aproveitava para puxar um pouco a fita atrás para se perceber como é que o Aves chegou a este período, porque apesar do Aves cair com o estrondo, acaba por ser o período de maior sucesso desportivo da história do clube. Porque o Aves até o momento tinha 3 subidas com o professor Neca, o histórico professor Neca, mas sempre que subia, descia a divisão a seguir, ou seja, nunca conseguiu uma manutenção. E nestes 3 anos conseguiu 2 manutenções, mais a taça de Portugal. Aliás, foi o primeiro clube desta dimensão a conquistar uma taça de Portugal e foi um feito histórico para o clube e para a Vila. Mas os problemas começam precisamente a partir dessa época e a meu ver, é por 2 motivos. O primeiro é porque claramente a SAD investiu acima das suas possibilidades nessa época, certo? Relembro que nessa primeira época, até as notícias que surgiram era que o Aves tinha o 6º plantel mais caro da Liga. Isso é um absurdo e eu não me admiro porque o Aves, se bem se lembram, tinha jogadores com algumas credenciais como Derlei, Paulo Machado, Farinha, Ponque, Salvador Agra, portanto eram jogadores já com algum nome em Portugal. E além disso, nessa primeira época teve 3 equipas técnicas. Teve a que começou a época, que era o Ricardo Soares, depois foi despedido, veio o Lito Vidigal, que agora vai para o Setúbal, e terminou a época com José Mota, que foi o treinador que conseguiu a Taça de Portugal. E seguramente que essas trocas de equipa técnica também representaram um investimento avultado. Esse investimento acaba por dar frutos na medida em que o Aves consegue o seu principal objetivo, que era a manutenção, e consegue a Taça de Portugal, que ninguém estava à espera, e tanto ninguém estava à espera que isso leva-me ao segundo ponto, que é o facto do Aves, apesar de ter vencido a Taça de Portugal, não participou na Liga Europa, porque por direito o Aves poderia entrar diretamente na fase de grupos da Liga Europa. E como não foi feita a inscrição antecipadamente nas competições europeias, o Aves não conseguiu inscrição, depois ainda tentou, sei que tentaram de vários meios, não foi possível. Não entrando na fase de grupos, não entrou o dinheiro que poderia ter entrado e que poderia ter coberto aquele buraco que se criou nessa época, e a partir daí o Aves entrou num ciclo de desinvestimento. Aliás, na época seguinte ainda consegue manter parte do núcleo, manteve o José Mota, manteve o núcleo principal dos jogadores. Os resultados não apareceram e em janeiro entra o Augusto Inácio, mas já entra aqui claramente num ciclo de desinvestimento, porque o Augusto Inácio, quando entra, perde 3 jogadores fundamentais. Perde o Hamilton, que até entrou em choque com ele, foi emprestado para a Turquia. Perde o Nilo Petrolina, também foi um jogador que foi para a Arábia, penso eu, portanto era um jogador muito importante nestes 2 anos, neste ano e meio da Primeira Liga. E perde o Adoá, que tinha chegado nessa época, o jogador que jogava a trinco no Vitória Sport Clube de Guimarães. Portanto, claramente nessa época, todos os avanços perceberam que algo se passava de muito mal com o SAD, porque era uma altura de investir e claramente o Aves estava a desinvestir. E ainda assim, o Augusto Inácio consegue um pequeno milagre, porque se lembrarem, o José Mota na primeira volta faz 12 pontos, e o Augusto Inácio faz 24, ou seja, na segunda volta, com menos recursos, acaba por fazer o dobro dos pontos. E aqui traz-nos para esta época. Acho que houve alguma fé na SAD no planeamento de Augusto Inácio e dentro de um budget reduzido, porque claramente a SAD não teve capacidade para manter os melhores jogadores. Aliás, inclusive, do plantel que ganhou a Taça de Portugal, até agora só se manteve o Cláudio Falcão, que é um jogador que costuma jogar a meio defensivo, ou até central quando é preciso. Ou seja, em 3 anos desmantelaram um plantel inteiro. E a SAD claramente não teve orçamento para
para dar um bom plantel ao Augusto Inácio, e também falhou aqui uma estrutura de scouting que permitisse à SAD fazer uma melhor prospecção. Portanto, houve aqui um misto de falta de dinheiro e falta de competência na seleção dos jogadores, e resultou num plantel que realmente está aquém, porque apesar de ter trazido alguns jogadores interessantes, como o Mohamed e o Wellington Jr., muitos dos jogadores contratados não revelaram qualidade para jogar este nível. E depois alguns que até tinham credenciais, como o Afonso Figueiredo, o Jailson, o próprio Enzo Zidane, que é um jogador que nota-se que tem qualidade técnica, tiveram muito abaixo do esperado, e os resultados não apareceram. E penso que também já conseguimos perceber aqui o que é que falhou nesta equipa do Aves para ser confirmada já a descida de uma forma até um pouco precoce. E tu também me disseste em off que há também a possibilidade, o risco da equipa não se conseguir inscrever na segunda liga. Veremos o que é que vai acontecer. Mas fechado agora também o capítulo do Aves, podemos passar para o Portimonense, que é a equipa que vem logo a seguir, com 27 pontos. O Portimonense que viu o Paulo Sérgio chegar recentemente e parece revigorado nesta retoma do campeonato. Leva já 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que aconteceu com o Vitória Sport Clube, e apenas por 1-0, e está a 3 pontos da linha d'água. Daniel, achas que o Portimonense ainda se vai conseguir manter na Primeira Liga? Assim, não tenho grandes dúvidas de que vai conseguir. É uma equipa que se apresentou muito bem depois da paragem. A situação do Portimonense, a meu ver, eu acho que o principal problema do Portimonense prende-se com a mudança tardia de treinador. Eu acredito que o modelo do Mr. Folha já estava um pouco ultrapassado naquilo que era o clube. Os jogadores já não correspondiam como corresponderam anteriormente, e penso que foi demorada a mudança de treinador. Acho que a equipa já precisava de sangue novo há mais tempo. O plantel do Portimonense é um plantel que tem qualidade mais do que suficiente para fazer uma época tranquila na Primeira Liga. Acredito que, a meu ver, há ali uma ou duas lacunas, se calhar a nível defensivo, e se calhar deveria ser por aí que o Portimonense deveria mexer na próxima temporada, isto caso consiga assegurar a manutenção e consiga segurar os seus melhores ativos, o Lucas Fernandes, o Bruno Tabata. Penso que a defesa é o setor onde a equipa algarvia precisa mais de retocar. Fora isso, é como estava exatamente a dizer, com jogadores como o Lucas Fernandes, como o Bruno Tabata, o próprio Ricardo Vasté tem estado a um bom nível nos últimos jogos. O Portimonense tem, do meio campo para a frente, tem qualidade mais do que suficiente para fazer golos e para conseguir resultados. Tem-o feito, tem-os conseguido, mesmo contra o Vitória. Acaba por ser derrotado num jogo em que, se calhar na primeira parte, o Portimonense podia ter ido para o intervalo a ganhar tranquilamente, mas não tenho grandes dúvidas de que é uma equipa que, apesar da mudança tardia de treinador, acabou por ainda assim ir a tempo, e acredito que vai conseguir manter-se por cá, pela Primeira Liga. Também é interessante ver que o Daniel acredita piamente que o Portimonense vai ficar na Primeira Liga. Agora também gostava de saber a tua opinião, se achas que o Paulo Sérgio entrou tarde na equipa, e se também a equipa de Portimão vai conseguir ficar na Liga ou não. Sim, eu não diria que acredito piamente que o Portimonense vai conseguir ficar na Primeira Liga. Não tanto pelo Portimonense em si nesta fase, mas porque ainda tem de recuperar aqui alguns pontos em atraso, e tem que recuperar aqui de uma fase que teve realmente muitos pontos perdidos, em casa contra a Tondela. Foi uma das equipas que perdeu contra o Aves, inclusive, uma das poucas equipas que perdeu contra o Aves, portanto teve aqui um período em que pontuou muito pouco, e agora vai ter de correr atrás do prejuízo. Portanto, o Portimonense tem dado sinais de retoma desde o regresso do campeonato. Acho que aqui o último jogo em casa contra o Vitória, a derrota foi um pouco pesada, mas nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 empates, salvo erro. Portanto, está embalado para conseguir fazer uma reta final positiva, apesar de ter aqui um campeonato, uma reta final um pouco difícil, porque vai ao Rio Ave, recebe o Boa Vista, vai ao Passos e recebe o Aves. Portanto, precisará pelo menos aqui de 2 vitórias, podem não chegar. Portanto,
não digo que será fácil, mas acho que o Portimonense, tal como o Daniel disse, tem qualidade individual e agora tem mostrado qualidade coletiva para conseguir a manutenção. E já agora uma curiosidade, que caso o Aves desce com o Aves, que foi com o mesmo clube que subiu. Portanto, subiram os dois e se descer o Portimonense, descem os dois. Também uma curiosidade interessante. E para o Portimonense se manter na Primeira Liga é necessário que algumas equipas percam pontos e as que estão mais próximas são mesmo o Vitória de Setúbal e o Belenenses. O Vitória de Setúbal são pessoas que o Lito Vidigal vai voltar para fazer esta reta final. A equipa só venceu um jogo depois da retoma. E temos também o Belenenses, que ainda ontem perdeu 5-0 com o Porto e também só tem uma vitória depois da retoma. Mas voltando também à equipa do Vitória de Setúbal, há 4 jogos que perde. Será que o Lito Vidigal vai conseguir mudar aqui o rumo das coisas, Daniel? Desculpa só interromper, eu não sei porque tu faltaste aí o Tondela, que está muito em 30 pontos. Portanto, acho que é o Vitória. Exatamente. É o Tondela e o Setúbal. Temos o Setúbal e o Tondela e o Belenenses é que vem a seguir, exatamente. Exatamente. Mas falando já do Setúbal, Daniel, achas que o Lito Vidigal vai conseguir dar a volta a este ciclo menos positivo? Ora bem, então vamos lá. Há pouco eu falei do Portimonense, que acredito que o Portimonense se vai manter, porque a minha previsão para quem se vai juntar ao Desportivo das Aves na segunda Liga é exatamente o Vitória de Setúbal. A equipa não está bem. Aliás, os últimos jogos têm sido prova disso. Desde a saída do Antonucci por estar, penso que foi por redes sociais, por andar a colocar vídeos nas redes sociais, a divertir-se depois de resultados menos bons da equipa, aquele breakdown mental da equipa em Guimarães, com 3 expulsões e expulsões sem qualquer sentido, expulsões em que se analisam os lances e nota-se que é completamente cabeça perdida dos jogadores. E por isso acredito, e ainda para mais, Lito Vidigal vem a prazo. Penso que assinou só mesmo até ao fim da época, certo? Segundo as informações que hoje foram divulgadas, sim. Pois, exatamente. Lito Vidigal está também a prazo. Acho que há aqui uma conjugação de fatores que tornam muito difícil que o Vitória consiga dar a volta a esta situação. O Portimonense está bem, já só está a 3 pontos de distância, e a Vitória, por outro lado, está a cair a pique. O plantel do Vitória também, apesar de ter jogadores de algum nome e com experiência na Primeira Liga, não é um plantel se calhar tão forte como o do Portimonense. Os jogadores claramente estão também a atravessar um mau momento em termos mentais, porque só assim se explica aquilo que aconteceu em Guimarães, e realmente não me parece que o Vitória vá conseguir manter-se, até porque o calendário também não é muito favorável. Tem que ir a Alvalade, tem que receber o Famalicão, tem que ir à Vila das Aves, o que também pode ser traiçoeiro, porque apesar do Desportivo das Aves já estar despromovido, joga agora também sem pressão, e pode ser traiçoeiro para uma equipa que precisa de pontos desesperadamente, e depois fecha com o Belenenses SAD, num jogo que pode ser completamente decisivo, porque o Belenenses SAD também está ali numa zona ainda perigosa, e portanto não me parece um calendário muito favorável a uma equipa como a Vitória de Setúbal, que também já não ganha há imenso tempo. A última vitória do Setúbal foi em janeiro, em Tondela. Desde então as coisas não têm corrido bem. Neste momento já são 4 derrotas seguidas e não vejo forma disso melhorar. Tomé, e o Daniel estava aqui a falar, e é verdade, a equipa de Setúbal não vence há 12 jogos. Também achas que Lito Vidigal não vai conseguir dar a volta aqui à situação e manter a equipa na Primeira Liga? E já que me lembraste bem que o Tondela também está nesta luta, podes também falar um pouco da equipa do Tondela? Sim, como começava pelo Vitória, eu concordo com o que o Daniel disse. 4 derrotas seguidas, claramente esta aposta no Lito Vidigal é tentar fazer com que a chicotada psicológica faça algum efeito.
eu acho que vai ser muito difícil, mas também a verdade é que se há clube que está habituado a chegar a este ponto e, e fazer de tripas de coração para se manter ao Vitória, veremos se vai conseguir. Eu acho que aquela derrota em casa contra o Passos realmente foi um duro golpe, porque não só não conseguiu pontuar, como deu pontos a um adversário direto. Mas vamos ver como é que o Vitória vai reagir agora com a entrada do Lito, que normalmente é um treinador que consegue ter algum impacto nas equipas. Veremos. Acho que concordo com o Daniel. Talvez seja o Vitória desta vez a não conseguir a salvação, mas vai ser muito disputado. Permite-me só acrescentar uma coisa, exatamente sobre esse jogo do Passos, é que se em Guimarães já vimos uma equipa completamente de cabeça perdida, como é que estarão, e esta é uma pergunta que pode ficar no ar, como é que estará a mente de um plantel que, depois do que se passou em Guimarães, estar a ganhar 2-0 ao intervalo a um adversário direto na luta pela manutenção e permitir uma reviravolta na segunda parte a jogar em casa, em que estado é que Lito Vidigal vai encontrar os jogadores? E se faltando apenas 4 jogos, será que há tempo para dar a volta a toda esta situação? É que as coisas vão se acumulando, e é como já disse, está aqui uma conjugação de fatores que torna-se muito difícil contrariar. Sim, mas também o Lito é conhecido por trabalhar muito essa parte motivacional dos jogadores e certamente, como ele é um homem também um pouco conhecido da casa, que ele saiu há pouco tempo, há cerca de um ano também do clube, foi contratado tendo em vista o efeito da chicotada psicológica, como estava o Tomé a dizer. Mas passando então para a equipa do Tondela, não nos parece que o Tondela possa de alguma forma descer, porque o Tondela tem os mesmos pontos que o Setúbal, tem 30 pontos. Daniel, podemos agora começar por ti também. É uma hipótese perfeitamente plausível, até porque o calendário do Tondela não é nada fácil. Até ao fim do campeonato tem que receber Futebol Clube do Porto, tem que receber Sporting de Braga e tem 2 saídas complicadas a Barcelos e a Moreira de Cónegos. Não é um calendário fácil, nada fácil, ainda para mais também é uma equipa que está a 4 jogos sem ganhar também. Mas acho que o que diferencia o Tondela do Vitória é exatamente um coletivo mais forte e se calhar melhor trabalhado por Natos Gonzalez. Aliás, o Tondela começou a temporada a dar bons apontamentos, realmente poderia vir a ter uma época bastante tranquila e a manutenção assegurada de forma tranquila. Acabou por depois começar a descambar ali mais ou menos a meio da temporada, começou a mostrar falta de, não é bem estofo, mas vou pôr o estofo entre aspas para em certos jogos, e começou a descer e a coisa realmente complicou-se para o Tondela, mas também é uma equipa que desde que tem estado na Primeira Liga também tem-nos habituado a estas maratonas até a última jornada na luta pela manutenção. Tem conseguido manter-se à tona da água este tempo todo, e acredito que neste confronto direto com o Vitória, eu penso que o Vitória vence em confronto direto, mas vejo o Tondela se calhar a conseguir manter-se mais depressa do que o Vitória, apesar deste calendário mais complicado. Acho que o coletivo do Tondela é mais forte e é mais capaz de vir a roubar pontos em Barcelos ou em Moreira de Cónegos, e já não digo que o faça com Braga e com o Futebol Clube do Porto, que são equipas com outro andamento, mas o Braga também não tinha, a coisa agora melhorou um pouco, mas também não vinha a ter um bom momento, por isso também não é descartar uma eventual perda de pontos do Sporting Braga em Tondela. Por isso acho que é uma equipa que está bem viva na manutenção, e que acredito que se vai conseguir manter mais um ano. Tomei pedindo também uma observação a esta equipa do Tondela, e o Daniel falou do calendário da equipa e parece não ser nada fácil, e vai ser preciso muita luta para conseguirem um lugar na próxima edição da Liga NOS. Sim, sem dúvida. Portanto, recebe o Porto, vai a Barcelos, recebe o Braga e vai a Moreirense. Portanto, recebe 2 dos 4 primeiros classificados
e vai a duas equipas que são das melhores a jogar em casa, penso eu. Portanto, acho que vai ser um calendário muito apertado para o Tondela, que tem falhado esta época essencialmente em casa. Acho que normalmente estas equipas conseguem pontuar muito em casa e sobreviver graças a esses pontos. O Tondela esta época, eu salvo erro, em casa tem 11 pontos e fora tem 19. Foi isso que li antes do podcast, portanto está a pontuar quase o dobro fora do que pontuou em casa, e foi isso que tem complicado aqui as contas ao Tondela. Foi outra equipa que perdeu em casa contra o Passos, tal como a Vitória, que falamos há pouco. Vai ser muito difícil, acho que é um dos candidatos à descida, vai lutar ali tac a tac com Portimonense e Vitória, creio que será entre estas três. Mas a verdade é, tal como a Vitória, o Tondela, desde que está na primeira divisão, tem-nos habituado aqui a salvações quase no photo finish, mesmo no limite, e talvez aconteça esta época, mas vai ser muito difícil dado o calendário que tem. E ontem o Belenenses foi jogar a casa do Futebol Clube de Porto, e mesmo tendo em conta que jogou contra aquele que se calhar será o vencedor desta edição da Liga NOS, não deixou muito boas credenciais, e o resultado de 5-0 mostra isso mesmo. Daniel, achas que a equipa de Petit, também conhecendo as características do treinador, muito aguerrido sempre, vai conseguir salvar-se? Acredito que sim. Apesar de ser, lá está, mais uma equipa que tem um calendário complicado. Joga com o Moreirense, joga com o Braga, joga com o Gil Vicente e depois fecha no Bonfim. Mas acredito que vai acabar por conseguir a manutenção. Acredito que vai conseguir pontuar em Setúbal. Também recebe, passa a expressão, o Belenenses, apesar de andar sempre com a casa às costas, acaba por receber, não é? Mas com Gil Vicente e Moreirense na cidade do futebol, acredito que também possa eventualmente conseguir pontuar aí. Não posso deixar também de dizer que esperava mais deste Belenenses. O plantel, acho que é um plantel que poderia dar garantias de uma manutenção mais tranquila e não andar com esta corda na garganta até ao final, mas é a situação que existe, e ainda assim acredito que o Belenenses não seja dos que está em pior situação comparado a Tondela, a Portimonense e ao Vitória, e também, como referiste bem, as características de Petit, sempre na luta até ao fim, e tem vindo a salvar muita gente da despromoção, e acredito que vai ser mais uma vez o caso aqui, mas nunca colocando, lá está, as mãos no fogo, porque realmente o Belenenses está ali muito próximo também do Tondela e do Vitória, apenas um ponto de distância, mas ainda assim, acho que não é, mesmo tendo em conta o calendário, acho que não é das equipas que está em pior situação. Tomé, e tu que análise fazes a esta equipa do Belenenses? Faço uma análise idêntica. Acho que o Belenenses está numa posição muito pior que aquela que se esperava que estivesse, mas ainda assim está numa posição melhor do que os outros candidatos à descida, principalmente o Portimonense, né? O Belenenses tem mais 4 pontos, e 4 pontos nesta fase fazem muita diferença. Mas lá está, o Belenenses também está numa situação um pouco idêntica ao Setúbal no que diz respeito a pontos angariados nos últimos jogos. Penso que foram 2 nos últimos 5 jogos, são muitos poucos pontos, e se o Portimonense continuar a recuperar, se o Tondela conseguir fazer a gracinha, vamos chegar à última jornada, vai ter um Vitória Futebol Clube contra o Belenenses, portanto 2 históricos que poderão ter aqui um duelo que vai ser de uma verdadeira final pela manutenção nos últimos jogos. Vamos ver se vai acontecer ou não, mas sim, tendo em conta o calendário, que não sendo fácil é um pouco mais favorável que por exemplo, o Tondela, acredito que o Belenenses já vai acabar por conseguir a manutenção ainda antes desse jogo no Bonfim. E depois acrescentar também aquilo que o Daniel falou do Petit,
que realmente parece que nasceu para estes desafios e tem conseguido proezas incríveis a salvar alguns clubes, portanto acredito que ninguém melhor que ele para ajudar a Belenenses Chade nesta altura. E depois temos 3 equipas que, embora ainda matematicamente seja possível que deixam, e eu não sei qual é a vossa opinião, mas na minha opinião não me parece muito provável que isso vá acontecer. E falo do Passos Ferreira, que teve um grande investimento em janeiro, com a chegada de Eustáquio, João Amaral, Marcelo, e leva já neste momento 34 pontos e tem vencido muitos jogos, nos últimos encontros tem vencido muito. O Marítimo, que venceu o Benfica e o Santa Clara recentemente e ficou ainda mais confortável nesta luta, e o Gil Vicente, que, como nós já falámos aqui atrás, apesar de ter um plantel todo renovado, conseguiu fazer uma época bastante até tranquila para aquilo que eram as expectativas iniciais. Por isso, Daniel, não sei quanto a ti, mas parece-me que estas 3 equipas vão conseguir manter este nível e ficar para o ano na Primeira Liga. Acho que sim, acho que esses 3 estão, apesar de ainda não estar matematicamente garantido, acho que podem estar descansados, acho que estão tranquilos. O Passos de Ferreira preocupou-me imenso até à paragem de inverno. Eu, analisando a primeira metade do campeonato, eu diria que o Passos de Ferreira descia de divisão, mas também há que destacar depois o trabalho que foi feito e os reforços que chegaram, que foram contratações acertadas. Vieram acrescentar muita qualidade à equipa e realmente os resultados na segunda volta estão à vista. Há aqui vitórias muito interessantes do Passos de Ferreira. Há vitórias com Famalicão, há vitórias em Vila do Conde, há vitórias em Tondela, a reviravolta frente ao Vitória, também muito bem conseguida, vida dificultada a Sporting, a Porto. Acho que há aqui uma segunda volta de grande qualidade do Passos de Ferreira e acho que a manutenção estará ao virar da esquina para a equipa da Mata Real. Depois temos Marítimo e Gil Vicente. E o Gil Vicente, como disseste bem, é um plantel todo construído de raiz, mas que desde a primeira jornada em que bate o pé ao Porto, que mostrou que poderia fazer uma gracinha ao longo da temporada. E acho que foi sempre uma equipa que, sobretudo em casa, se revelou sempre muito difícil de bater a qualquer adversário que lá fosse. Também temos que destacar, claro, o trabalho do Mr. Vítor Oliveira, que já tem muitos anos disto, já tem muita experiência e soube manter a equipa concentrada e focada, mesmo quando as coisas estavam a correr menos bem, quando havia algumas séries negativas. E depois temos o Marítimo que, mesmo nesta circunstância toda de jogos sem público, continua a ser muito difícil ganhar na Madeira. É uma equipa que em casa realmente tem esta capacidade de controlar os jogos. Desde que o campeonato regressou, foi lá o Gil Vicente e o Marítimo venceu, foi lá o Benfica e o Marítimo venceu. O Vitória de Setúbal conseguiu roubar lá pontos, mas num jogo em que o Marítimo podia ter facilmente ganho. Foi um jogo que o Marítimo conseguiu controlar e criar ocasiões suficientes para vencer. E é muito isto. O Marítimo é uma equipa que em casa consegue apresentar-se a um grande nível e controlar os jogos, mas que depois fora, por um ou outro motivo, vai tendo algumas dificuldades. Ainda assim, conseguiu amealhar pontos nas alturas certas e acho que o Marítimo pode estar tranquilo. Também destacar o trabalho do Mr. José Gomes, que também chega à Madeira, se calhar com um plantel que não condizia com aquilo que seria a sua proposta de jogo, mas ainda assim o Marítimo tem algumas exibições muito positivas nos últimos tempos e acho que é uma manutenção conseguida. Acho que vai ser uma manutenção conseguida com muito mérito do Marítimo. Tomás, já vimos que eu e o Daniel partilhamos a mesma opinião e que estas equipas se vão manter. Pedia-te a tua opinião e também se concordas com estas análises que o Daniel foi fazendo, que o Passos investiu muito bem em janeiro, que o Marítimo realmente em casa conseguiu mostrar a sua força e que o Gil Vicente foi conseguindo manter sempre o mesmo nível e uma regularidade ao longo da época. Sim, eu penso que é consensual. Estas 3 equipas, pelo trabalho que fizeram até agora, creio que vão acabar por conseguir a manutenção. Aliás, o Gil Vicente provavelmente nem sequer precisa de pontuar mais para se manter,
tendo em conta que já tem mais, creio que 9 pontos que o Portimonense, por isso à partida o Gil Vicente está assegurado, mas mesmo as outras duas equipas, creio que sim. Tu há pouco falaste nas contratações em janeiro, que foram muito acertadas do Eustáquio, João Amaral e do Marcelo, e eu acrescentava o Adriano Castanheira, que também foi uma excelente adição ao plantel. E a direção do Passos percebeu que o plantel precisava de reforços, havia orçamento para melhorar o plantel e foi isso que fizeram. Portanto, em janeiro reforçaram o plantel principalmente com estes 4 jogadores e elevaram a qualidade da equipa e têm feito uma segunda volta muito, muito positiva. Eu creio que se só contássemos a segunda volta, penso que o Passos estaria em 10º lugar, portanto já estaria muito mais descansado. Em relação ao Marítimo, o Marítimo não é habitual estar aqui nestas andanças porque normalmente lá está, pontua muito em casa e consegue sempre resultados interessantes. Tem 34 pontos, não acredito que terá problemas, até porque está numa boa série. Fez 9 pontos nos últimos 4 jogos e o calendário não é assim tão complicado. Talvez consiga, mesmo que faça mais 3 pontos, ou se calhar nem é preciso tanto, vai acabar por conseguir a manutenção. E o Gil Vicente, que para mim o Vítor Oliveira é o treinador do ano, pelo que fez numa equipa que teve de fazer tudo do zero em pouco tempo, apresentar um futebol agradável, um futebol sem medo, um futebol com resultados, que acaba por ser o mais importante. E tanto o Gil Vicente como principalmente aqui o Vítor Oliveira está de parabéns pelo que fez no clube. Acrescentar aqui que, apesar de tudo, o Gil Vicente pode ter aqui um papel importante na reta final porque recebe o Tondela, vai ao Passos de Ferreira e, aliás, vai ao Belenenses e acaba por receber o Passos de Ferreira. Portanto, são duas equipas, Tondela e Belenenses, que à partida vão estar ali até as últimas jornadas para decidir a manutenção, e ainda o Passos de Ferreira, se acontecer alguma catástrofe, também pode estar. Portanto, apesar de já estar assegurado, o Gil Vicente vai ser parte muito importante do desfecho deste campeonato. E assim também fechamos mais um Bola ao Meio. Foi muito produtivo ter-vos aqui e realmente falarmos desta luta pela permanência na Primeira Liga. É importante também destacarmos estes clubes que nem sempre são olhados com a devida atenção, e penso que também os nossos ouvintes puderam ficar um pouco mais esclarecidos. Muito obrigado aos dois e vemo-nos numa próxima. Muito obrigado pelo convite e espero que não tenha sido a última vez que tenha passado por cá, e desejar a todos também a continuação do bom verão e com muita segurança. Faço minhas palavras do Daniel, agradecer ter estado aqui. Desejar um verão com segurança aos nossos ouvintes e que esta foi a minha estreia, mas que os seguintes sejam ainda melhores. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!